feito da palavra de Deus. E nós vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe novamente. Vou pedir para que o pastor Edson nos conduza então em oração. Vamos orar. Obrigado, pastor Sacha. Boa noite a todos vocês. Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vou pedir para vocês se colocarem em pé, por favor. Vamos buscar o nosso Deus, pedindo a direção de Deus. E também já agradecendo mais uma vez o pastor Dr. Tripp, que está conosco e passar esse tempo precioso aqui, nos abençoando aqui no Vale do Paraíba. Vamos orar? Pai bendito, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, por ter nos trazido até aqui neste lugar, nesta noite, para sermos ministrados pelo teu Santo Espírito que habita em nós, usando como instrumento o teu servo, o pastor Tripp, que o Senhor o abençoe, colocando no coração dele, nos lábios, a tua palavra, e também nossos ouvidos, a prontidão para ouvir, com a disposição de colocarmos em prática, para glorificarmos o teu nome, bendizer o Senhor, e também para a bênção das nossas famílias e dos nossos filhos. Obrigado pela vida do pastor Sacha, que tem também nos preparado esse momento para nós, toda a sua equipe, e eu te bendigo no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe. Last night, we're going to talk about the child-rearing stages tonight. Como eu mencionei ontem à noite, nós vamos falar dos vários estágios de desenvolvimento das crianças. And so in this hour, we're going to talk about the first 5 years. E nessa primeira hora agora, nós vamos falar dos primeiros 5 anos. And of course, if there's anything that marks the first 5 years, those years are marked by change. E é claro que se tem algo que marca esses primeiros 5 anos, esses 5 anos são marcados. You know, you bring this baby home from the hospital in a little plastic carrier. Então você está trazendo esse bebê do hospital e você traz isso num pequeno bebê conforto de plástico. And you set the carrier down and he stays right where you put him. E você coloca o bebê conforto no chão e ele fica onde você colocou. Wouldn't you love to be able to do that with your 8-year-old? Você não amaria fazer isso com o seu filho de 8 anos? But they don't stay in those carriers for long. Ele não fica dentro desse bebê conforto por muito tempo. Because there's this process of physical development taking place. Porque existe esse processo de desenvolvimento físico que acontece na vida da criança. And the child is growing every day and developing in his dexterity and his ability to move. E a criança está crescendo a cada dia que passa, ele está se desenvolvendo, ele aprende a se locomover. By the time he's ready for school, he'll be able to run and jump and climb trees and do things you're too decrepit to do anymore. Com o tempo que ele vai se desenvolvendo e ele chega na idade de ir para a escola, ele está se movimentando tanto que você não consegue mais carregar dessa There's also social development. Também existe o desenvolvimento social. He's learning how to interact with people. Ele está aprendendo a interagir com pessoas. He learns how to be funny. Ele aprende a ser engraçado. He learns how to make people laugh. Ele aprende então a como provocar o riso nas pessoas. He learns how to get things from his parents. Ele aprende então a conseguir coisas dos seus pais. And he knows how to approach mom and how to approach dad. Ele sabe como ele deve abordar o papai, ele sabe como ele deve abordar a mamãe. So there's sociological development taking place. Então existe esses desenvolvimentos sociológicos que acontecem. He's developing intellectually. Ele se desenvolve intelectualmente. There's probably no period in a child's life where he learns as much as those first 5 years. Então não existe um período no desenvolvimento de uma criança que ele aprende tantas coisas como nesses primeiros 5 anos. He learns to use language. Ele aprende a usar a linguagem. He learns how the world works. Ele aprende a entender como que o mundo funciona. The tremendous learning taking place every day. É muito aprendizado que acontece todos os dias. And sometimes we watch that development with little children and we're fully persuaded that we have a genius in our family. E nós vemos esses desenvolvimentos nas crianças e nós somos completamente persuadidos que na nossa família agora tem pequenos gênios. I mean, I know our first son was a genius. Eu sei, nosso primeiro filho, ele era um gênio. Until he went to school and then we realized he was in a whole school full of geniuses. Até que ele tinha ido na escola e nós descobrimos então que ele estava num lugar cheio de pequenos gênios. They're also developing spiritually. They're developing spiritually. E também eles estão se desenvolvendo espiritualmente.
As we saw last night, either they're beginning to learn who God is and the worship that is due to God, E eles estão então aprendendo a adorar a Deus, sabendo quem Ele é. or even as little children, they're gravitating toward those things that will become the idols of the heart for them. Ou até mesmo como pequenas crianças, eles começam a gravitar ao redor daquelas coisas que vão se tornar os seus ídolos no coração. So with that first child especially, there's that overwhelming sense that I am the steward of this developing young person. Então, principalmente nesse primeiro estágio da vida da criança, existe essa responsabilidade de que eu sou um mordomo da criança. And teach him. E tem tantas coisas que eu quero ensinar para a criança. And it's overwhelming. E simplesmente isso nos enche de responsabilidade. I want to give us a big picture goal for the first 5 years. E eu quero dar então para você uma moldura, uma figura, uma grande figura sobre o objetivo para esses 5 primeiros anos. It's not the only thing you're going to do, Não é a única coisa que você vai fazer, but it's one of the most important things you can do. mas é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. And that is helping your child understand that he is a person who's under authority. E é a importante tarefa de ajudar o seu filho a entender que ele está debaixo de uma autoridade. Now, it's really stated in Ephesians 6, 1 through 3. E Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. You could just read those verses for us. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Primeiro com promessa de luz sobre a terra. Bible I memorized. Como quando eu era criança, esse foi o primeiro versículo que eu memorizei. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. I remember even as a child thinking, what a strange thing that the verse I had to memorize was about obeying mom and dad. E até quando eu era criança, eu achei muito esquisito que o primeiro versículo que eu tinha que memorizar era um que eu tinha que obedecer aos meus pais. But of course, my father had an agenda in making that the first verse. E é claro que meu pai tinha um objetivo muito claro e obscuro de fazer com que esse seja o meu primeiro versículo a ser memorizado. He wanted us to be children who lived under authority. Ele queria que nós fôssemos filhos que vivessem debaixo de autoridade. And if we were slow to obey, he would remind us by using this verse. E nós fôssemos devagar em obedecer, ele iria nos lembrar desse versículo. He would say, what's Ephesians 6:1? E ele dizia assim, o que é Efésios 6:1? And we would have to quote the verse to him. E aí nós tínhamos que citar para ele, falar o versículo. And he would say, well, you know what you need to do then, don't you? E aí ele falava, você sabe então o que você precisa fazer, não é? Now there's wonderful teaching going on here. Agora, tem um ensino maravilhoso acontecendo aqui. What does God's word say? O que a palavra de Deus diz? Because God's word has necessary implications for you. Porque a palavra de Deus tem implicações para todos nós. And so one night he brought a friend home from work with him. Uma vez o meu pai trouxe um colega de trabalho com ele. The man was not a Christian. Esse homem não era um cristão. And he didn't know the Bible. E ele não conhecia a Bíblia. And throughout the night, Dad was giving directions to the children. E por toda a noite o meu pai estava dando orientações para as crianças. And if we were slow to obey, he would remind us, saying, what's Ephesians 6:1? E se nós fôssemos devagar demais para obedecer, ele nos lembraria. E que diz Efésios 6:1. We would go to do whatever it was we were supposed to do. E nós iríamos fazer então aquilo que nós deveríamos fazer. At the end of the night, he said, okay, children, it's time to say goodnight to our guest and go to bed. Então, no final da noite, ele dizia, ok, crianças, agora é o momento de dizer tchau para o nosso convidado e ir para a cama. And we said, oh, Dad, can't we stay up for another half hour? E aí a gente dizia, pai, por favor, deixa a gente ficar só mais meia hora. He said, what's Ephesians 6:1? E ele diz, o que é Efésios So 6:1? we said goodnight, we went to bed. E aí nós dissemos, boa noite, fomos para a cama. When this man was leaving, he said, by the way, what is Ephesians 6:1? E quando esse homem estava indo embora, ele disse, a propósito, o que é esse Efésios 6:1? This magical phrase you say to kids and they automatically obey you. Isso é uma frase mágica que você diz para as crianças e automaticamente elas obedecem. But of course, it's not magic. Mas é claro que não é uma mágica. It's a process of training. É um processo de treinamento. Now notice I used the word process. Agora, preste atenção, eu usei a palavra aqui, processo. I didn't say it was an event of training. Eu não disse que era um evento de treinamento. We like to have training events at our house. Nós gostamos de ter momentos, eventos de treinamento em nossas casas. Where we have one event of training and ever after that they do what they're supposed to do. Em que nós fazemos um evento de treinamento e depois supomos que depois disso eles vão fazer o que eles têm que fazer.
It doesn't work that way. Não funciona desse jeito. It's a process of bringing God's truth to the children again and again. É um processo de trazer a verdade da palavra de Deus para os seus filhos de novo e novamente. Now, what God has done in this passage is marvelous. He's drawn a circle in which children are to live. O que Paulo faz nessa passagem em Efésios capítulo 6 é incrível, porque ele escreve um diagrama, um círculo onde essas crianças devem viver. And the boundary of the circle is honor and obey. E esse limite desse ciclo é honrar e obedecer. And God says in the context of that circle, it will go well with you and you will enjoy long life. E no contexto desse ciclo, se você estiver obedecendo e honrando a Deus, você vai ter uma vida feliz e próspera. So this is really a circle of blessing. E esse é um ciclo de bênção. It's the very best place in the world for your children to be. É o melhor lugar para que seus filhos estejam. And these blessings are blessings every single parent wants for their children. E esse ciclo de bênção é o lugar onde cada pai gostaria de ter os seus filhos dentro. You want for it to go well with them. You want for them to enjoy long life. Você quer que vá bem com os seus filhos, você quer que ele desfrute de uma longa e uma próspera vida. These are blessings children want for themselves. Essas são bênçãos que os filhos querem para si mesmos. And so we can bring this truth to our children saying, this is the pathway of longevity, of blessing and things going well with you. E nós podemos dizer então para os nossos filhos, aqui está um caminho de bênção, aqui está um caminho de longevidade. Now the way we present this to our children is incredibly important. Agora, a forma como nós apresentamos isso para os nossos filhos é incrivelmente importante. We want to make a very attractive presentation of this truth to our kids. Nós queremos fazer uma apresentação muito prática e relevante para os nossos filhos. So that means I never want to come to my children like this. Então isso significa que eu nunca vou me aproximar dos meus filhos da seguinte forma. Look, I'm your dad. Ó, escuta aqui, ó, eu sou o seu pai. I put a roof over your head. Eu coloquei um teto sobre a sua And I cabeça. buy every bite of food you put in your mouth. E eu comprei a comida que eu ponho na tua boca. And every bit of your clothes you wear on your back. E cada pedaço de roupa que você coloca na sua And as costas. long as you live in my house, you're going to do what I say. E enquanto você vive na minha casa, você vive do meu jeito. When we come to our children like that, we're actually planting seeds of rebellion. Quando nós chegamos e abordamos nossos filhos dessa forma, o que nós estamos fazendo, na verdade, é plantando sementes de rebelião. There's nothing in that presentation that invites submission. Não existe nada nessa abordagem que convida a submissão. I've set up this head-to-head conflict. Eu então estabeleci este conflito cabeça com cabeça. And I've said to the children, I'm the one with the power here. E eu estou dizendo, olha que eu que tenho o poder aqui. I'm the one with the gifts to give. Eu tenho aqui, eu tenho os dons para distribuir. You live in my house, you do it my way. Você vive na minha casa, então você faz do meu jeito. What's missing in that presentation? O que está faltando nesse tipo de abordagem? Who is missing in that presentation? Quem que está faltando nessa apresentação, nessa abordagem? God's missing, isn't he? Deus não está presente nela. God's not missing in Ephesians 6. Deus não está ausente em Efésios 6. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. This is something we do because there's a God in heaven. Essas são coisas que nós fazemos porque existe um Deus presente nos céus. You see, in a biblical vision, I want to make a very different presentation than that. Então, numa visão bíblica, eu quero fazer uma abordagem diferente dessa que eu exemplifiquei. I want to say to my children, there's a God in heaven who's good. Eu quero dizer para os meus filhos, existe um Deus nos céus que é bom. And in his great kindness, he has put you in a family. E na bondade de Deus, Ele colocou você numa família. He's given you a mom and daddy who love you. Ele deu para você um papai, uma mamãe que o ama. A mom and dad who have wisdom and maturity and life experience. Papai e mamãe que tem sabedoria, que tem maturidade, que tem experiência de And it is vida. a blessing for you to obey mom and dad. E é uma bênção que você obedeça o papai e a mamãe. And God promises these wonderful promises. E Deus prometeu Ele deu essas promessas maravilhosas. It will go well with you. You will enjoy long life. Vai dar tudo bem com você e você vai desfrutar de uma vida longa. These are blessings we want for you. Essas são bênçãos que nós queremos para você. And so we insist on your obedience because we know that's what's good for you. Nós insistimos nessa obediência porque nós sabemos que isso é o melhor para você. That's a speech you cannot have too many times with your children. Esse é o tipo de discurso que não tem como você fazer demais, exageradamente. Sempre é apropriado você fazer com seus filhos. We're continually putting
this requirement that they obey in this larger context of the fact that this is the plan of God for human beings. Nós estamos colocando esse requerimento de obediência dentro de uma figura maior do que Deus está fazendo diante de toda a humanidade. So I'm not just demanding obedience, Então eu não estou só demandando obediência, but I'm providing a rationale for obedience that is rooted in what God has revealed in His Word. mas eu estou dando uma razão, uma razão por trás da obediência daquilo que Deus requer em sua palavra. We had a very nice illustration of this in our family. Nós temos uma ilustração muito boa dentro do contexto da nossa família. We went out to a restaurant with our youngest son and his 5 children. Nós fomos num restaurante com o nosso filho e os seus 5 filhos. And the plan at the end of the meal was that we would take the infant and the 2-year-old home with us. E o plano depois dessa refeição, com todos os netos juntos, é que nós pegaríamos o neto mais novo, de 2 anos, e levaria para casa conosco, os avós. And they were going to see a play with the older 3 children. E eles iriam levar os seus filhos mais velhos para assistir uma peça de teatro. So I'm putting this 2-year-old, putting his car seat in my car. Então eu estava pegando essa criança de 2 anos, eu estava colocando a cadeirinha dele do carro no meu carro. And it begins to occur to him that the rest of the family is going someplace fun and I'm going home with grandma and E grandpa. começou a cair a ficha para ele de que o resto da família vai para um lugar muito divertido e eu vou sair com o vovô e com a vovó. And he decided this is not a good deal. E ele decidiu então que isso não era um bom negócio. So he started to cry. Então ele começou a chorar. I called my son over to the car. Então eu chamei o meu filho lá no outro lado do carro, no outro carro. I said, you need to talk to your son. He's not very happy about this arrangement. E eu falei assim para ele, você precisa conversar com seu filho porque ele não está muito feliz com esse negócio que vocês arrumaram. Now this was a 30-second intervention. Agora, deixa eu dizer para você, isso foi uma intervenção de 30 segundos. He said, son, you know you can trust God E ele disse assim, meu filho, você sabe que você pode confiar em and you Deus. can trust mommy and daddy. E você pode confiar no papai e na mamãe. God gave you a mommy and daddy who love you. O papai do céu deu uma mamãe e um papai que ama você. And mommy and daddy know the best thing for you tonight is going to be to go home with grandma and grandpa. E o papai e a mamãe estão dizendo para você que o melhor para você hoje é ir com o vovô e com a vovó. We're going to pick you up on our way home. We're all going to be together at the house tonight. Nós vamos pegar você depois do que a gente for fazer junto e nós vamos estar todos na casa juntos de novo. And daddy's going to pray for you. I'm going to pray that you'll be brave and that you'll trust God E o papai vai orar para você e eu vou orar para que você seja corajoso e que você confie no Senhor. and you'll trust mommy and daddy. E você vai confiar no papai e na mamãe. Now this little guy got himself under control Então esse pequeno garotinho, ele se controlou. and he stopped crying. We went home and we had a very pleasant night with him. E ele começou a se controlar, ele se acalmou, ele foi para casa conosco, nós tivemos uma noite muito agradável com ele. Here's what struck me as I was watching this. E isso é o que me chocou conforme eu estava vendo essa This little sessão. guy is only 2 years old. Esse garotinho, ele tem apenas 2 anos de idade. And yet this is a presentation that he has already heard hundreds of times, even though he's only 2. E essa é uma abordagem que ele já ouviu centenas de vezes, apesar dele ter apenas 2 anos. See, it wasn't the first exposure to those truths. Então preste atenção, não foi a primeira vez que ele ouviu essas verdades. He was being reminded of foundational truths that he has been taught from the time he came home from the hospital. Ele foi então lembrado de verdades fundamentais que ele tem ouvido desde o tempo em que ele saiu do hospital. Now, I don't know the situation in Brazil as well as I know my culture, obviously. Eu não conheço tanto o contexto brasileiro quanto eu conheço o contexto da minha cultura, obviamente. But in America, I think we have a misunderstanding about authority. Porque nos Estados Unidos nós temos uma compreensão equivocada sobre a autoridade. And parents want children that will obey them, but they don't want to be authorities. What's that again? They want children to obey, but they don't want to be an authority in the child's life. Então os pais querem que seus filhos eles obedeçam, mas eles não querem ser autoridade sobre seus filhos. Because we have a negative view of authority. Porque nós temos uma visão negativa sobre a autoridade. We think of authority as someone standing over us, telling us what to do. Porque nós pensamos que a autoridade é alguém que fica aí no nosso pescoço falando pra gente o que devemos fazer. And parents question the fairness of that. E os pais ficam questionando sobre se isso é justo ou não. I don't like it when someone tells me what to do. Eu não gosto quando alguém me diz o que eu tenho que fazer. And so parents try to avoid being authorities in the lives of their children. Então pais evitam ser autoridades na vida dos seus filhos. In fact, parents actually give away their authority. E de fato, os pais o que eles estão fazendo é abrindo mão de suas And autoridades. even when their children are preschoolers, they're negotiating with the children and they're not being authorities.
that are kind. Até mesmo quando os filhos estão em idade pré-escolar, eles estão negociando com seus filhos, estão abrindo mão de suas autoridades. We can't make our children independent decision makers. Nós não podemos fazer com que os nossos filhos tomem decisões por si só, independentes. Now, eventually, when they're leaving our home, we want them to be independent decision makers. Agora, é claro que quando eles saem de casa, nós queremos que eles tomem decisões por conta própria. But with preschoolers, we're still trying to train them to be under the authority structures God has put into their lives. Mas quando eles estão na idade pré-escolar, nós queremos ensiná-los a viver debaixo de autoridade nessa estrutura que Deus os colocou. You know, in a biblical vision, we could think about authority like this. Então, numa visão bíblica, nós pensamos sobre a autoridade da seguinte forma: That God calls me to be an authority in the lives of my children. Deus me chama para exercer autoridade na vida dos meus filhos. A gracious authority is a blessing to them. E a autoridade graciosa é uma bênção para eles. They're children, they're immature. Eles são crianças, eles são imaturos. They lack wisdom. Falta sabedoria para eles. They lack maturity and life experience. Falta maturidade, falta experiência de vida. And it is a blessing for them to have authorities that are kind and gracious in their lives. E é uma bênção para eles ter autoridades que sejam bondosas às suas vidas. And have parents who have a stiff spine and are willing to require obedience. Parents who have a stiff back and they're willing to require obedience. Willing to, yes. E ter pais, então, que vão ter um pulso forte e eles vão requerer obediência. And yet we're doing that in ways that are kind and gracious. E nós fazemos isso ainda que seja verdadeiro e com pulso forte de uma forma graciosa e bondosa. I want to give us some definitions. Eu quero dar umas definições para você. Obedience is submission to God's authority. A obediência é submissão à autoridade de Deus. Now, I just want to stop there for a moment. E eu quero parar aqui um pouquinho. And remind you that it always has that Godward focus. E sempre existe este foco voltado para Deus. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. This is what we do because there's a God in heaven. Isso é o que nós fazemos porque existe um Deus nos céus. And so it's submission to God's authority that causes a child to do what he's told to do by his parents. Então é submissão à autoridade de Deus que leva as crianças a fazerem aquilo que os pais pediram para que elas fizessem. Immediately, without excuse, without complaint, and without question. Cujo resultado então é a criança fazer imediatamente o que seus pais mandaram, sem desculpas, sem reclamações e sem questionamento. So we're training them to be people under authority. Então nós estamos treinando as crianças a serem filhos debaixo de autoridade. And we're reminding them that God calls you to be a child who's under mom and dad's authority. E lembrando-os que Deus chama as crianças a serem filhos obedientes debaixo da autoridade dos pais. And God is good. E Deus é bom. And you can trust God to work through your mom and dad to bring things that will be good into your lives. E você pode confiar no papai e na mamãe então que vão ser usados por Deus para trazer o bem para a sua vida. And I'm persuaded that this can be accomplished in the first 5 years of life. E eu estou persuadido que isso pode ser cumprido nos primeiros 5 anos de vida. That we don't have to have contests over obedience all the way through the child's life. E que nós não precisamos ter então questionamentos ou lutas com relação à obediência dos filhos por toda a vida. But they can get a hold of this truth in the early years. E que eles podem então se apropriar dessa verdade nos primeiros anos de vida. 2 years ago, at this time, I was in Recife. 2 anos atrás, mais ou menos nessa época do ano, eu estava em Recife. And we spent a couple of days with a family that had 7 boys from ages 5 to 15. E nós tínhamos então, nós estávamos na casa dessa família que tinha vários meninos, 7 meninos na idade de 5 a 15 anos. And it was the most pleasant time with this family. E foi um momento muito feliz e agradável com essa família. Because the parents had obviously taught these things to their boys. Porque os pais sempre ensinaram isso para esses meninos. And in those days we didn't see the parents yelling at the children. E nesses dias nós não vimos os pais gritando com os filhos. We didn't see the boys refusing to obey or making faces when they had to obey. E nós não vimos então os meninos fazendo caretas ou caras quando eles tinham que obedecer. These boys were happy. Esses meninos já estavam felizes. The family life was peaceful. A vida da família era pacífica. It was a beautiful scene. Era uma cena muito bonita. And I said to Margie, I wish I could
I could do a video and compress what I've seen into 30 seconds that I could show during a seminar. Eu disse para minha esposa, para a Marta, que eu gostaria de fazer um mini clipe de 30 segundos do que eu experimentei naquela semana para mostrar num dos But it was seminários. so clear that those parents had established their biblical authority in the home. E era tão claro que os pais haviam estabelecido a sua autoridade bíblica no lar. And the children that are under authority and understand where the boundaries are happy children. E as crianças, então, que entendem a autoridade e elas entendem esses limites, são crianças felizes. If children are wild and unruly, they're not happy. As crianças que são simplesmente desobedientes e elas não acatam a autoridade, elas não são felizes. And if their parents are capricious and arbitrary in their expectations, the children are not happy. E se os pais são caprichosos, então, e arbitrários nas suas expectativas, as crianças não são felizes. But where there's a biblical presentation of the importance of obedience, children can embrace that truth. Então, quando existe uma apresentação bíblica sobre a importância de obediência, os filhos então podem entender essa verdade. Now, it's so important, this is so important for our children. Agora, isso é tão importante para os nossos filhos. And I don't know how many of you are grandparents here, but I have a word for grandparents. Eu não sei quantos de vocês são avós aqui, mas eu tenho uma palavra especial para os avós. As grandparents, we need to be supportive of the authority of our children over our grandchildren. E como avós, nós temos que apoiar a autoridade dos nossos filhos sobre os nossos netos. As I mentioned last night, we have 9 grandchildren, Como eu mencionei ontem à noite, nós temos 9 netos. and they all live nearby, so we spend a lot of time with our grandchildren. Todos eles moram perto de nós, então nós passamos muito tempo com os nossos netos. But whenever I'm calling them to obey, I always reference their father's authority. Agora, quando eu lembro os meus netos de obedecer, eu sempre lembro-os da autoridade dos pais. I remember one day we were walking across the parking lot at McDonald's, Eu lembro uma vez que nós estamos passeando no estacionamento do McDonald's. and I wanted this little 3-year-old to hold my hand E eu queria então que esse pequena criança de 3 anos segurasse a minha mão, so he would be safe. para que ele ficasse seguro. And he didn't want to hold my hand because the older boys weren't holding my hand. Mas ele não queria segurar minha mão, porque os meninos mais velhos não estavam segurando And a I minha said, mão. you need to hold Grandpa's hand. E eu disse, você precisa segurar a mão do vovô. Your father would want you to obey me. E o seu pai gostaria que você me obedecesse. And I'm supporting his father's authority. E eu estou então apoiando a autoridade do pai dessa criança. It is wicked for grandparents to say, I know that your dad doesn't let you do this, but you're at my house now and you can do whatever you want at my house. É ímpio e perverso quando os avós dizem assim para os seus netos: eu sei que seu pai não gostaria que você fizesse isso, mas eles não estão aqui e agora você está na minha casa. And when grandparents do that, they're cutting the legs out from under their kids. E quando eles estão fazendo isso, eles estão simplesmente trapaceando os seus filhos We need to be e os seus netos. we need to be supportive of our children's authority. Nós precisamos dar um apoio para a autoridade dos nossos filhos. There are some points where my sons have convictions and sensibilities that are different than mine. Existem alguns pontos em que os meus filhos têm convicções, eles são sensíveis a alguns pontos que são diferentes do meu julgamento. But I support their father's convictions when they're with me. Mas eu estou apoiando as convicções dos pais dos meus netos e não as minhas. Your dad wouldn't let you do this at home. You cannot do it here. Se seu pai não deixa você fazer isso na sua casa, você não vai fazer aqui. We need to train our children to honor father and mother. Nós precisamos treinar então os nossos filhos à submissão à autoridade, a honrar os pais. And again, this is submission to God's authority. E mais uma vez, isso é submissão à autoridade de Deus. As it causes a child to speak to his parents with respect for the role God gave the parents as the one who will nurture and disciple these children. E isso então é o papel dos pais, da criança, de respeitar a autoridade que Deus deu aos pais. We need to train children to honor father and mother. Nós vamos treinar os filhos então a honrar pai e mãe. We need to remind them, you and I are not equals. Nós precisamos lembrar, olha, nós não somos iguais. God has put me over you. Deus não me colocou acima de você. And I love you, I'm committed to you. Eu amo você, eu tenho um compromisso com você. But you must speak to me as your father in ways that show respect for the fact that God has made me an authority in your life. Mas você precisa respeitar o fato de que Deus me fez autoridade sobre a sua vida. And we need in gracious ways to train our children to respect the authority that God has given us. We're not peers.
E nós precisamos então respeitar essa autoridade que Deus colocou, me deu e colocou acima de você. Nós não somos coleguinhas. You cannot speak to me as though I were your sibling or your friend. Você não pode falar comigo como se eu fosse o seu irmão ou se eu fosse o seu amigo da escola. I'm your father. God has given me authority in Eu your sou seu life. pai e Deus me deu autoridade sobre a sua vida. God promises these wonderful blessings. Deus prometeu essas bênçãos maravilhosas. He says it will go well with you. Vai ir muito bem com você. Now, I want you to think about this in two ways. Eu quero que você pense sobre isso de duas formas. There are incredible spiritual blessings as our children live under authority. Existem bênçãos espirituais fantásticas quando os filhos vivem debaixo dessa Because autoridade. if my children are accepting this truth that there's a God in heaven who's put me in a family, E se as crianças aceitam essa realidade de que existe um Deus nos céus que me colocou neste lar com os pais que eu tenho, and that to obey mom and dad is something that is good for me, e que obedecer o papai e a mamãe é algo bom para mim, and I can trust God to work through my parents to bring blessings into my life, e eu posso confiar em Deus para trabalhar na vida dos meus pais, para trazer bênçãos sobre mim. this child is embracing rich biblical truth. E essa criança então está abraçando verdades bíblicas e ricas. That the pathway of blessing is the pathway of obedience to God. E que o caminho para a bênção é o caminho de obediência a Deus. So there are rich spiritual blessings that will come to this child. Então existem bênçãos espirituais riquíssimas que virão sobre essa criança. There also are practical blessings. Agora existem também bênçãos práticas. Imagine with me you are going to take a day with your children and go have a day of recreation as a family. Agora imagina que você vai tirar um dia com a sua família e você vai passar um dia no parque ou de atividades de diversão fora. And you would like to invite another child to come along to enjoy the day with you. E você gostaria de convidar um amiguinho do seu filho para vir junto com você. Who are you going to invite to come along? Quem que você vai convidar para vir junto? Will you think, who do we know who is wild and unruly? Será que você pensaria assim, qual é a criança mais sem freios que nós conhecemos, mais selvagem de todas? Who do we know who will disappear several times during the course of the day and make us go look for him? Qual é aquela criança que vai fazer com que vai sumir de uma hora para outra várias vezes durante o dia, que a gente vai ter que ficar perdendo tempo procurando? And who will complain when it's time to go home? E quem são aquelas crianças que vão ficar reclamando quando é hora de ir para casa? Let's invite him. That'll be fun. Vamos convidar essa criança, vai ser muito divertido. You're not going to do that, are you? Você não vai fazer isso, vai? Who are you going to invite? Quem que você vai convidar? You know you're going to invite a child who you perceive to be a child who's willing to be under authority. Você sabe que você vai convidar uma criança que você percebe que ela entende que está debaixo de autoridade. You know that's true. Você sabe que isso é verdade. Think of the number of times in a child's life that opportunities come to a child who's under authority that do not come to the child who's disobedient. Pense nas oportunidades que vêm para aquelas crianças que vivem debaixo de autoridade e que não vêm para aquelas crianças que resistem à autoridade. In deeply spiritual ways, it goes well with the child. What? In very deeply spiritual ways, it goes well. Em formas profundas espirituais, vem para a criança que sabe viver debaixo de in autoridade. practical ways, it goes well. E também de forma prática. There also is this promise of long life. E também promessas de uma vida longa. There is the blessings of prosperity and protection and richness and fullness of life that God promises as children live under His authority. As bênçãos da prosperidade e proteção, riqueza e plenitude da vida que Deus provê para a criança que vive debaixo das estruturas de autoridade que Ele estabeleceu. Now we all know there are those tragic circumstances in which God takes children who are very young. E é lógico que nós sabemos que existem situações trágicas em que Deus leva a vida de crianças que são muito jovens. And we don't always understand the purposes of God. E muitas vezes nós não entendemos os propósitos de And Deus. we have to quiet our hearts before God and accept what God has done. E nós temos então que acalmar nossos corações diante do Senhor e aceitar aquilo que Ele preparou para nós. But there's this general biblical principle here that richness and fullness of life comes as you live under authority. Mas existe esse princípio genérico da palavra de Deus de que prosperidade e uma vida abençoada vem para aqueles que vivem debaixo de autoridade. When I was a child, I grew up in a very busy industrial town in America. Quando eu era uma criança, eu cresci numa cidade que era muito movimentada e ela tinha uma zona industrial. And there was no place near our home no fields or no place where we could play. E não havia lugares perto de onde a gente morava em que nós pudéssemos brincar.
So we used to play on the parking lot of a factory behind our house. E nós costumávamos então a brincar no estacionamento de uma fábrica perto de casa. We were there playing one day and some boys came along and were throwing stones at the windows. E uma vez nós estávamos brincando e alguns garotos vieram e jogaram pedras nas janelas. And somebody called the police. E alguém chamou a polícia. And we ran home and told our parents about this exciting thing that happened. E nós fomos para casa e nós contamos para os nossos pais sobre esse evento empolgante que aconteceu. And they said, we don't want you to play there anymore. E aí os nossos pais disseram, nós não queremos que vocês brinquem lá. Because they didn't want us to get implicated in any future vandalism. Porque eles não queriam que nós ficássemos incluídos, fôssemos envolvidos num evento de vandalismo. So one day after that, my friend said to me, let's go play at the factory. Então um dia depois, um amigo veio para mim e disse, vamos lá brincar na fábrica. I said, I can't, my mom won't let me. E aí eu disse, eu não posso, minha mãe não deixa. He says, come on, your mom will never know. Aí ele disse, vamos lá, vai, sua mãe nunca vai descobrir. So I agreed to it. Então eu concordei. And I was climbing the fence. E eu estava subindo então na cerca. My youngest brother, Mark, was with me. E o meu irmão mais jovem, o Mark, ele estava comigo. He's 6 years younger than I am. Ele é 6 anos mais jovem do que eu. As I started over the fence, he looked at me and he said, you don't want to live long, do you? E conforme eu subia na cerca, ele olhou para mim e falou assim, você não quer ter uma vida longa, né? And my friend said, what will happen? Will your mom kill you? E aí meu amigo olhou, o que é, cara? Sua mãe vai te matar? But what Mark was referring to is this passage of Scripture. Mas o que o Mark estava se referindo era essa passagem da It's like, Escritura. you're not obeying mom and dad, your days are numbered, pal. E ele estava dizendo, cara, é o seguinte, você não vai obedecer o papai e a mamãe, seus dias estão contados. Now there's something very beautiful about that because he was applying the Scripture to our situation at that moment. Então tem algo muito belo nisso, porque ele estava aplicando a Escritura para aquele evento que nós estávamos vivendo juntos. Now we started out with this circle of blessing. Então nós começamos com esse ciclo de bênção. And we could extend that diagram in this way. E nós podemos estender esse diagrama da seguinte forma. That when my child dishonors and disobeys father and mother, he puts himself in a place of danger. Quando os meus filhos desonram e desobedecem o papai, eles se colocam numa situação de perigo. Now why is that a place of danger? Por que esse é um lugar de perigo? It won't go well with him out there. Porque não vai dar coisa boa para ele ali He fora. won't enjoy long life out there. Ele não vai se dar bem, não vai ter uma vida longa ali fora. It's a dangerous place for my child to be. É um lugar perigoso para meu filho estar. And the function of discipline and correction is to bring this child back inside the circle. E a função da disciplina e da correção é de trazer essa criança de volta para o círculo. Back into the place where God says it'll go well with you and you will enjoy long life. Lá no lugar onde Deus disse que vai dar tudo bem com você e você vai desfrutar de uma vida longa. Now if you get a hold of this does something very beautiful for discipline and correction. Agora, se você entende esse conceito, isso faz algo maravilhoso para o conceito de disciplinar e corrigir. Because it places it in this very positive context. Porque coloca nesse contexto positivo. My goal in discipline and correction is to restore this child. O meu objetivo neste ponto de correção é restaurar a criança. It's to bring him back inside the circle. É colocá-lo de volta dentro do círculo. My goal is not punitive. O meu objetivo não é punitivo. I'm not trying to make him pay for what he did that was wrong. Eu não quero que ele pague por aquilo que ele fez que era errado. That's a very negative goal. Esse é um objetivo muito negativo. But instead, my goal is very positive. Mas o meu objetivo é muito positivo. My child has put himself in a place of danger. O meu filho se colocou numa posição de perigo. And my goal in discipline and correction is to restore him to the place where God says it will go well with him and he will enjoy long life. Mas o meu objetivo é colocá-lo dentro de um lugar onde há bênção e as coisas vão dar bem para ele. So discipline and correction is rescue mission. Então disciplina e correção é uma missão de resgate. And it's designed to bring the child back inside the circle. E é desenhado, projetado para colocar a criança de volta nesse círculo. And there are wonderful ways, even in the context of this, that I can talk about the grace of the gospel. E também existe um contexto onde eu vou falar e posso falar da graça do evangelho. I can remind my children that Jesus was a boy. E eu posso lembrar ao meu filho que Jesus foi um garoto, um menino. And he had a mother and a father. E ele tinha um pai e uma mãe. And he lived under the authority of his mom and dad. E ele vivia debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Jesus lived inside the circle for you. Jesus viveu dentro desse círculo. He always obeyed. Ele sempre obedeceu. He always did the will of God. Ele sempre fez a vontade de Deus. He was always faithful.
Ele sempre foi fiel. And he was faithful so that we could have his righteousness. E ele foi fiel para que nós pudéssemos ter a sua justiça. And he can enable us to be people who obey. E assim ele pôde nos capacitar a sermos um povo que estivesse disposto então a obedecer. And so there are very beautiful gospel-centered ways I can talk about this with my kids. Existem muitas maneiras que eu possa falar disso, me referindo ao Evangelho, centrado no Evangelho. Now I want to talk about physical discipline of children. Eu quero falar sobre disciplina física dos filhos. And I know this is a very unpopular topic. Eu sei que esse é um tópico muito impopular. It's an unpopular topic everywhere in the world. Esse não é um tópico popular em qualquer lugar do mundo. I was laughing about this with my wife recently. Eu estava dando um pouco de risada com relação a esse assunto com a minha esposa recentemente. Because the first time I taught about spanking children was in 1976. Porque a primeira vez que eu falei sobre a disciplina física dos filhos foi em 1976. Now a lot of you don't even remember 1976. Agora muitos de vocês sequer se lembram de 1976. And I've taught about it more times than I could tell you since. E eu falei sobre esse assunto mais vezes do que eu poderia contar para vocês. And I'm losing the battle. E eu estou perdendo a batalha. Because there are fewer and fewer Christian people who are willing to embrace this. Porque cada vez tem menos cristãos dispostos a praticar esse princípio. So I want to plead with you for a minute. Just give me a hearing. Mas eu quero persuadir você aqui, me dê um pouco dos seus ouvidos para eu te falar algo. If this makes you uncomfortable, kind of let your guard down a little bit. E se isso te deixa um pouco desconfortável, abaixa um pouco as suas defesas. And you're going to pray over the things I teach, and you will decide what you ought to do. E você vai orar então sobre o que eu vou te mostrar, e aí você vai ter que tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. But I think the warning of Colossians chapter 2 is so important. Eu acredito que Colossenses capítulo 2 é tão importante a exortação que nós It temos. says, "See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophies that are rooted in human traditions and the ways of the world rather than Christ." Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. I love this passage. Eu amo essa passagem. See to it that no one takes you captive. Agora, para que ninguém leve cativo, não se enredar na sua filosofia. When are captives taken? Aonde que aqueles que estão capturados, presos, enredados, são levados? Captives are taken during a war. E os prisioneiros são levados durante uma guerra. Have you noticed there's a war going on out there against Jesus Christ? Agora, você já percebeu que existe uma guerra lá fora travada contra Jesus Cristo? And against God's revelation and against God's truth. Contra a revelação de Deus, contra a verdade de Deus. Captives are being taken. E pessoas cativas estão sendo tomadas. To hollow and deceptive philosophies. Por vãs sutilezas do mundo e filosofias. Now something hollow and deceptive has an appearance of being very solid and substantial. E alguma coisa que é muito perverso e que é sutil tem a aparência de ser algo muito robusto e verdadeiro. And sometimes we listen to psychologists and experts on the television. E muitas vezes nós escutamos psicólogos, experts falando na televisão. And they tell us we should never discipline our children physically. E eles falam que nós nunca devemos disciplinar fisicamente os nossos filhos. And if we're not careful, we will be more influenced by those voices than we are by the Word of God. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser muito mais influenciados por essas vozes do que pela palavra de Deus. And so I want to look at these passages with you in the book of Proverbs. Então eu quero olhar essas passagens com você no livro de Provérbios. And I'll just comment on them briefly. E eu vou comentar sobre elas rapidamente. Proverbs chapter 13, verse 24. Provérbios capítulo 13, versículo 24. He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. O que retém a vara aborrece ou odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. He who spares the rod hates his son. Aquele que retém a vara aborrece ou odeia seu filho. People say to me, I love my kids too much to discipline them. E as pessoas dizem, eu amo tanto meu filho que eu não quero discipliná-lo. And I say, no, you love yourself too much. E eu digo, não, você se ama mais. Because if you have normal affection for your children, mas se você tivesse uma afeição normal para o seu the filho, last thing in the world you want to do is to be the cause for your child's discomfort.
A última coisa que você quer fazer é ser a razão pelo desconforto do seu filho. But the parent who loves their child is willing to overcome that natural aversion to discipline. Mas o pai que ama genuinamente, ele está disposto a sacrificar-se ao ponto de vencer essa barreira de desconforto ao disciplinar o seu filho. Proverbs 18:19. Provérbios 18, 18, 19? I'm sorry, 19:18. Thank you. 19, 18. Discipline your son, for in that there is hope. Do not be a willing party to his death. Castiga ou disciplina teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Proverbs 22:15. Provérbios 22, 15. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Now, when it talks about folly being bound up in the heart, it's not talking about childishness. Agora, quando está falando da estultícia ligada ao coração da criança, não está falando de coisas ligadas ao fato de que ela é uma We criança. don't discipline children for being childish, Nós não disciplinamos crianças por elas terem atitudes infantis, for being thoughtless and impulsive, por serem impulsivas ou elas agirem sem pensar muitas vezes, for doing things that reflect poor judgment. ou de fazer coisas que refletem, na verdade, um julgamento I equivocado. mean, as you've noticed, children are very convenient. Se você já reparou, as crianças elas são muito convenientes. You can turn your back on a 3-year-old for 5 minutes and he can make a mess that'll take you 2 hours to clean up. Você pode virar as costas para uma criança de 3 anos, de 5 anos, e eles vão fazer em 30 segundos uma bagunça que vai demorar 2 horas para você limpar. We don't discipline them for being childish and having bad judgment. Nós não disciplinamos crianças, então, por elas serem infantis e não terem julgamento sobre certas When the coisas. Proverbs talk about folly or the fool, this is what it's talking about. Quando o provérbio está falando da estultice ou da tolice, é sobre isso que o provérbio está falando. The fool has said in his heart, there is no God. O estulto diz no seu coração, não existe Deus. I will do what I want to do when I want to do it. Eu vou fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. I will not be ruled by anybody other than my own desires. Eu não vou ser governado por nada a não ser os meus próprios desejos. That kind of folly is bound up in the heart of a child. Esse tipo de estultícia está no coração da criança. Sometimes you're trying to change this little toddler's diaper. Às vezes você está tentando trocar a fralda desse pequena criança de, sei lá, 2 anos. And he's saying to you, without using words, you will not change my diaper. E essa criança diz, esse toddler está dizendo, você não vai trocar minha fralda, mas ele não diz com palavras, mas com gestos. You're going to discover I have 4 arms, 6 legs, I can roll like I'm on a rotisserie, you will not change me. E ele vai rodar então que nem um frango de padaria, ele vai fazer várias ginásticas, mas você não vai trocar minha fralda. That kind of folly is bound up in the heart of a child. Esse tipo de estultícia está no coração da criança. And the rod of discipline is a means of deliverance. E a vara da disciplina é que vai livrá-la, Now, afastá-la dela. conceptually, it's a very similar idea in the next one, in 23, 13 and 14. No versículo 23, versículos 13 e 14, conceitualmente é o mesmo processo. Do not withhold discipline from a child. Não retires da criança a disciplina, If you discipline him with the rod, he will not die. pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Now, he's going to sound like he's going to die, but it says he won't die. Ele vai suar ou ele vai falar como se ele estivesse morrendo, mas fica tranquilo, ele não vai morrer. Discipline him with the rod and deliver his soul from death. Porque você irá discipliná-lo com a vara e você irá livrar a sua alma do inferno. You see, what the passage recognizes is our children are fallen people. O que a passagem reconhece é que os nossos filhos são criaturas caídas. They are on a trajectory that will lead to everlasting destruction. Eles estão numa trajetória que irá levá-los a uma destruição eterna. And timely, appropriate discipline is a means of deliverance. E que uma disciplina apropriada e no momento certo é um meio de livramento. Proverbs 29, 15 and 17. Provérbios 29, 15 e 17. The rod of discipline imparts wisdom, but a child left to himself disgraces his mother. A vara disciplina a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe. And verse 17, discipline your son and he will give you peace. He will bring delight to your soul. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma.
Now, I would suggest to you that these passages are not difficult to understand. E eu quero sugerir que essas passagens não são difíceis de entender. The language is very plain and very straightforward. A linguagem aqui ela é bem clara e ela é bem direta. And what God is calling us to is appropriate and timely physical discipline of our young children. E o que a passagem então nos chama é uma disciplina apropriada e no momento certo, uma disciplina física dos nossos filhos. Now, my personal testimony about this is that I did not come into parenting with this point of view. O meu testemunho pessoal é que eu não comecei a minha carreira como pai com essa perspectiva que eu acabei de apresentar. Margie and I were married in 1968. A Margie e eu nos casamos em 1968. And in 1969, God blessed us with a son. E em 1969, Deus nos abençoou com o nosso filho. And we were free spirits, and we wanted him to be a free spirit. E nós tínhamos um espírito muito leve, nós éramos bem liberais, nós queríamos que ele fosse assim também. And by the time he was 2 years old, we were in trouble. E quando ele atingiu a idade de 2 anos, nós estávamos encrencados. Because we had this very, very disobedient boy on our hands. Porque nós tínhamos esse menino muito desobediente na nossa mão. And God, in incredible mercy, rescued us. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos resgatou. Because he brought us under teaching from God's word that brought these passages of scripture to us. Porque ele nos colocou debaixo da instrução da palavra de Deus e trouxe para nós essas passagens. I didn't like it. Eu não gostei. Internally, I fought against it. E internamente eu lutei contra isso. And I understand sometimes why young people are resistant to physical discipline of children. E eu consigo entender porque às vezes algumas pessoas são resistentes à disciplina física dos seus filhos. Because maybe you experienced discipline that was extreme and excessive. Porque talvez você tenha experimentado na sua caminhada pessoal uma disciplina que tinha sido excessiva e mal conduzida. And parents who disciplined you in anger. E talvez seus pais disciplinaram você com ira. And who were very capricious with the way they disciplined. E eles eram muito caprichosos na forma como eles faziam, executavam a disciplina. And you promised yourself, I will never do that to my kids. E aí você prometeu, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. And if you had the experience of being disciplined in ways that were excessive and abusive, I want to stand in solidarity with you and say you must never do that with your children. E se você foi disciplinado de uma forma abusiva, eu vou dizer para você, eu vou estar do seu lado e vou dizer, de fato, você nunca deve fazer isso com seu filho. But I want to urge you, don't turn away from what God has called us to just because of abuse. Agora eu vou dizer e vou chamar você, não vire as costas para aquilo que Deus nos chamou para fazer, simplesmente por causa do abuso. We want to do it right. Nós queremos fazer certo, But we don't want to turn away from it altogether. mas nós não queremos jogar o bebê junto com It's a like, água aí. I mean, think about marriage. What it could be more? What is it more often abused than marriage? Quando você para e pensa sobre casamento, o que é um abuso recorrente dentro do contexto de casamento? But we don't stop with marriage. We just want to do right. Mas nós não paramos então de nos dar em casamento, simplesmente queremos So, fazer uma prática de casamento que seja bíblica. As we prayed and thought about these things, Então, conforme nós oramos e nós aprendemos o que estava escrito nessas passagens, we were brought to the persuasion, this is what God is calling us to do. nós fomos persuadidos, é isso que Deus está nos chamando a fazer. And I remember thinking about it, that I need to put my mind underneath the mind of God. E aí eu tive que lembrar que eu tenho que colocar minha mente debaixo da mente de Deus. And not be a judge of what God calls me to do in His Word. E não ser um juiz daquilo que Deus colocou na palavra de Deus. But to trust God and to seek to understand, how do I do this in ways that are appropriate? Mas de confiar e buscar a Deus e fazer essas coisas do jeito que Deus colocou para você. In ways that are not cruel and abusive to my children. De maneiras que não sejam cruéis nem abusivas aos meus filhos. So I want to give you some steps to take. Então eu quero dar alguns passos para você. Number one, you want to take your child to a private place where you can speak to them in privacy. Então, em primeiro lugar, você deve levar a criança para um lugar reservado onde você pode falar de uma maneira privada com ela. You don't want the other children watching while your child is being disciplined. Você não quer que as outras crianças estejam observando enquanto você está disciplinando seus filhos. Give him the dignity of speaking to him privately. Dê a dignidade a ele de falar com ele de forma particular. And number two, I want to tell him specifically what it is that he's done or failed to do. E, em segundo lugar, seja específico ao dizer o que ela fez de errado ou falhou em fazer. So the discipline is always attached to a particular instance of disobedience.
Então, a disciplina ela está sempre ligada a um evento particular, específico de desobediência. Daddy told you to pick up your toys. O papai falou para você pegar os seus So brinquedos. that the child realizes the discipline that follows is related to my failure to pick up the toys. Então, a criança ela entende que a disciplina que segue é porque ela falhou em pegar os seus brinquedos. What you don't want to do is give a general all-purposes spanking at the end of the day when the day is crashing in on you. O que você não quer fazer é dar uma disciplina, um castigo físico generalizado por todas as frustrações recorrentes durante o dia. I've had it with you. You haven't been listening to me all day. Então, eu estou cansado de você não me escutou o dia inteiro hoje, You're going to get it now. e agora você vai receber uma boa. What is the energy behind that discipline? Qual que é o objetivo debaixo dessa disciplina? I'm angry. Eu simplesmente, a mensagem é, eu And estou see, irado. I have personalized their disobedience, Eu personalizei a desobediência, and I'm angry. e agora eu estou irado. And that's when I'm going to be destructive in the things that I do. E agora que eu vou ser destrutivo nas coisas que eu faço e falo. Number 3, I want to secure an acknowledgement from the child. E em terceiro lugar, tenha certeza de que ela entendeu. Now, with a little child, it may only be a nod of the head. E com uma criança pequena, pode ser simplesmente Vamos- ou concordar ou acenar com uma cabeça. Daddy told you to pick up your toys, didn't he? O papai falou para você pegar os brinquedos, não falou? You didn't obey Daddy, did you? Você não obedeceu o papai, obedeceu. So Daddy's going to have to discipline you. E o papai então vai ter que disciplinar você. Number 4, I want to remind him of my objective. E em quarto lugar, eu quero lembrá-lo do meu objetivo. I want to remind him that he is outside the circle, and my goal here is to bring him back inside the circle. Eu quero lembrá-lo de que há uma bênção de estar dentro do círculo e trazê-lo de fora para dentro de novo. I want to be able to say to my child, I'm not mad at you. E eu quero ser capaz de dizer para o meu filho, eu não sou irado contra você. I love you. Eu amo você. I'm committed to you. Eu estou compromissado com But você. you have not obeyed Daddy. Porque você não obedeceu, papai. And so Daddy wants to bring you back inside the circle. Então o papai quer trazer você de volta dentro do círculo. And so I'm going to discipline you. E eu vou disciplinar você. Now, number 5, I want to tell him how many swats he's going to receive. Em segundo lugar, eu quero dizer quantas varadinhas ele vai receber. If I say to him, honey, you're going to get 2 swats or 3 swats, E eu vou dizer, querido, você vai receber 2 varadinhas ou 3 varadinhas. whatever you've decided is appropriate. Ou qualquer que seja o número que você decidiu que seja apropriado. It will be different with different children. Vai ser diferente para cada uma das crianças. One of our sons had a bottom that was a backside that was made out of the stuff saddles are made out of. Made out of the leather saddles are made out of. Um dos nossos filhos tinha um traseiro com praticamente um couro de sandália. And he was not easily impressed. E ele não ficava facilmente impressionado com as varadas. He required more. Ele requeria mais. One of them was so compliant, when he saw the paddle, he was compliant. E o outro, simplesmente, ele entendia o negócio simplesmente de ver o instrumento. And he required less. E ele requeria menos. And you can take all those things into account. E você precisa levar essas coisas em But when I consideração. say to my child, Daddy's going to give you 2 swats or 3 swats, Então, quando eu dizia para os meus filhos, você vai receber 2 varadas ou 3 varadas. it's a very important signal to the child. I'm under control. É um importante sinal para as crianças. Eu estou no controle. You can know what to expect. Você pode saber o que você vai receber. I'm not just going to hit you till my arm gets tired. E eu não vou ficar te disciplinando até meu braço cansar. I'm going to give you 2 or 3 swats. Eu vou dar para você 2 ou 3 varadinhas. Number 6, I want to remove his trousers. E número 6, eu quero remover a roupa de baixo da criança. Now, my point here is you don't want the spanking to get lost on the padding of his pants. E o meu ponto aqui é que você não quer que a disciplina se perca e seja absorvida pela calça. I've seen moms spank kids through 2 diapers and a pair of overalls. Eu já vi mães disciplinando seus filhos com 2 fraldas. And they say, he doesn't even feel it. He just laughs at me. E ele simplesmente não sente nada, ele fica rindo para mim. I say, he didn't even know you were there. Eu falo para elas, ele nem sabia que você estava lá. What was that noise? I heard a noise behind me. O que foi esse barulho? Eu ouvi esse barulho atrás de mim. See, you got to get down to where you can apply the board of education to the seat of knowledge without having anything in the way to keep you from being effective. Então, para ser efetivo, você tem que ter certeza de que não tem nenhum obstáculo interferindo. Now, let me give you this caveat that is very important. Agora deixa eu te dar essa dica aqui que é muito importante. If the child is young enough that you care for his hygiene needs,
Então, se a criança ela já é mais velha e ela já está fazendo as suas higienes pessoais sozinha, You bathe him. You make sure he's clean when he uses the toilet. ele já toma banho sozinho, ele já se limpa. You change his diaper. You change his- You're the one who changes Oh. his diaper. Você que troca a fralda dele. Then it won't be an embarrassment for you to see his bottom because you see his bottom every day in the course of ordinary business. O ponto é, se você ainda toma conta da criança, das higienes pessoais da criança, não vai envergonhá-la nem um pouco de ver de que o seu pai ou sua mãe veja o traseirinho dela. But if he's old enough, he cares for his own hygiene, Agora, se ele é velho o suficiente, que ele já toma conta da sua própria higiene pessoal, then leave his underwear on. então deixa aí a cuequinha dele, You don't want him to have a roupa de baixo. any sense of shame or embarrassment. Você não quer dar nenhum sentido de vergonha para ele. You do want to make sure there are no catalogs back there, though. Com certeza você tem que certificar que não tem uma lista telefônica lá escondida. Now, number 7 is so important, is restoration. Agora, o ponto 7 é muito importante, é restauração. Well, we used to discipline our children in our bedroom where we had a rocker. Antigamente We had a rocking chair. nós disciplinávamos nossos filhos quando nós tínhamos uma cadeira de balanço no nosso And quarto. after I disciplined them, I would take them up on my lap and I would rock them. E depois de discipliná-lo, eu pegava ele no meu colo e eu simplesmente balançava com ele nessa cadeira de balanço. And I would say, Daddy loves you very much. E eu simplesmente dizia para eles, o papai ama muito você. And I hate to discipline you. E eu odeio disciplinar você. In fact, I hope I never have to discipline you again. E de fato, eu espero que eu nunca mais tenha que disciplinar você. I told them that hundreds of times. Eu disse para eles centenas de vezes. And I meant it every time I told them. E de fato, era o que eu queria dizer e era o que eu queria mesmo. And eventually I got to the place where I never had to discipline them again. E de fato chegou um dia em que eu não precisava mais discipliná-lo. Margie and I have not disciplined any of our children for decades. Agora a Marge e eu não disciplinamos nenhum dos nossos filhos há décadas. Of course, they're all in their 40s. É claro que todos eles já passaram dos 40. But we're here as a testimony to the fact it's really not something you're going to do for the rest of your life. Mas nós somos um testemunho de que isso não vai ser algo que você vai fazer para o resto da sua vida. Now, if he won't be restored to me, Agora, se ele não vai ser restaurado comigo, para mim, he's pushing me away. ele está me afastando dele. He's calling to the other parent for help. Ele está chamando o outro pai para ajuda. Então, se o He's- pai disciplina está chamando a he's mãe, se a mãe making- chamando o pai. He's making himself like a board so he slides off my lap. E se ele está então tentando se deslizar do meu colo. If he's letting me know in some way I won't be restored to you, E se ele está me deixando saber, passando para mim informações e uma mensagem de que ele não vai se restaurar para mim. then there are two things I need to check. Então existem duas coisas que eu preciso verificar. The first thing I need to check is my spirit in the discipline. Primeiro eu preciso verificar o meu espírito na disciplina. Maybe I came at this child with anger. Talvez eu tenha me aproximado dessa criança com And muita ira. I was squeezing him way too hard as I dragged him into the bedroom and flung him over the bed. Talvez eu segurei com muita força e levei-o para o quarto. And if I have brought unrighteous anger to the discipline process, I need to ask for forgiveness. E se eu trouxe então ira ímpia para esse processo de disciplina, eu preciso pedir perdão. I need to say to him, it was appropriate for daddy to discipline you, Eu preciso dizer o seguinte, olha, era de fato apropriado que eu disciplinasse but I você, should not have disciplined you when I was angry. mas eu não deveria ter disciplinado você enquanto eu estava irado. And I was excessive in the ways that I responded to you. E eu fui realmente exagerado na maneira como eu reagi. Now, please forgive me. Agora, por favor, me perdoe. The other thing I need to check is the child spirit. A outra coisa que eu preciso verificar é o espírito da criança. Maybe he's still outside the circle. Talvez ele ainda esteja fora do círculo. And sometimes with my one son, I would have to say to him, honey, daddy thought 2 swats was enough, but you're not sweet enough yet. E aí, às vezes, eu tinha que dizer para um dos meus filhos, meu querido, o papai pensou que 2 varadas era o suficiente para você, And mas você ainda não está dócil o I'm going to have suficiente. to discipline you again. Eu vou ter que disciplinar você de novo. Now, obviously, I'm not going to continue that forever. É óbvio que eu não vou continuar isso para sempre. But if he will not be restored to me, I need to signal in some way something is wrong here. E se ele não vai ser restaurado comigo, eu preciso sinalizar para ele que existe algo errado. Hebrews 12 says, no discipline is pleasant for the time, but painful.
Hebreus capítulo 12 diz que nenhuma disciplina é agradável no momento da disciplina. However, when it's finished, it yields the peaceable fruit of righteousness. Mas quando ela é terminada, ela dá um fruto de paz e justiça. And then number 8, I want to pray for him and pray with him. E aí, número 8, eu quero orar com ela. Now, let me respond to commonly asked questions. Agora, deixa eu responder algumas perguntas frequentes. What is a spanking issue? When do you spank? Agora, quando que você disciplina fisicamente? Quando que é uma questão de And disciplina física? let me make a distinction that I think is a very helpful distinction. Deixa eu fazer uma distinção que eu acredito que seja uma distinção muito importante, que ajuda bastante. I wish we had had the insight when we wrote Shepherding a Child's Heart to write this into the book. Eu gostaria muito que a gente tivesse esse tipo de discernimento que eu vou passar agora, quando nós escrevemos o livro Pastoreando, Coração da Criança. Make a distinction in your mind between correction and discipline. Fazer uma distinção na sua mente entre correção e disciplina. Many things you deal with, perhaps most things that you deal with preschoolers, correction is the appropriate response. Há muitas coisas que você lida com crianças na idade pré-escolar, talvez correção seja a reação apropriada, rather than discipline. ao invés de disciplina. Like, for example, my 3-year-old son pushes his little sister over and takes her toy. Então, por exemplo, meu filho de 3 anos, ele empurra sua irmãzinha e pega o brinquedo dela. Now I watch this, it's a very aggressive act of his, Então, eu noto que isso é um ato bem agressivo dele and it leaves her crying, e que deixa ela chorando and it's very upsetting to me to see him do this. e me deixa muito triste vê-lo fazendo isso. But I'm not going to discipline him for this. Mas eu não vou discipliná-lo por causa disso. I'm going to correct him. Eu vou corrigi-lo. I'm going to say, no, you can't take your sister's toy. Eu vou dizer para ele, não, você não pode pegar o brinquedo da sua Your irmã. sister was playing with that. A sua irmã estava brincando com o brinquedo. You must give it back to her. Você precisa devolver para ela. Now, I'm going to use the language of the heart to describe the behavior. Agora, eu vou usar a linguagem do coração para descrever o comportamento. I'm going to say, you're not being kind to your sister, you're being unkind. Eu vou dizer, você não está sendo bondoso para com a sua irmã, você está sendo maldoso. You're not serving your sister, you're serving yourself. Você não está servindo a sua irmã, você está servindo a si You're mesmo. not loving her, you're loving yourself. Você não está amando a sua irmã, So, você see, está amando a si mesmo. Even though I'm dealing with a 3-year-old, I'm letting him know that my concern is for more than just taking the toy. Então, mesmo que eu esteja lidando com uma criança de 3 anos, eu estou dizendo para ele que a minha preocupação está além do brinquedo. My concern is for the things going on inside. A minha preocupação é as coisas que existem dentro do coração. And I'm teaching him the language of the heart by using the language of the heart with him. Eu estou ensinando a linguagem do coração a usar a linguagem do coração. Because we learn vocabulary by hearing it used appropriately in context. Porque nós aprendemos vocabulário usando o vocabulário apropriado no contexto Now, apropriado. if he refuses to give the toy back to her, Agora, se ele se recusa a dar o brinquedo de volta para then ela, I may end up with the necessity of discipline. agora pode ser então que eu acabe usando a disciplina But física. that discipline will be because of his failure to obey me. Agora, a disciplina vai ser pela sua falha em me obedecer. So we want to save discipline for those circumstances where the child is disobedient or defiant toward parental authority. E nós queremos usar então a disciplina quando a criança ela está enfrentando a autoridade dos pais. What do you use? O que você usa? I don't have any strong opinion about this. Eu não tenho uma opinião forte sobre isso. I'm not against using the hand philosophically. Filosoficamente, eu não sou contra você usar a sua mão. I don't understand the reasoning that says you should never spank with your hand because you love with your hand. Eu não consigo entender filosoficamente que você nunca deve disciplinar com a mão, porque com a mão você também ama. Because spanking is not something I do when I stop loving. Porque a disciplina não é algo que eu faço quando eu paro de amar. It's an expression of love. É uma expressão de amor. But I don't have any strong opinion about that question. Mas eu não tenho uma opinião muito forte sobre o instrumento que você vai usar. When is a child old enough? Quando que a criança tem idade suficiente? When he's old enough to understand your words and not obey. Quando ele já velho o suficiente para entender as palavras e não obedecer. So one day I say to my child, okay, time to pick up your toys and put them in the toy box. Então uma vez eu disse para os meus filhos, ok, agora é o momento de pegar os brinquedos e colocar na caixa. And he does that very cheerfully. E ele faz isso com bastante alegria. He understands those words. Ele entende essas palavras. He has the ability to do it. Ele tem a habilidade de fazer.
But another day, I say to him, it's time to pick up your toys and put them in the toy box. Aí num outro dia eu falo, é hora de pegar os brinquedos e colocar na caixa de brinquedos. And he's refusing to obey. E ele se recusa de fazer isso. He understands my words. Ele entende as minhas palavras. And that's when the discipline process is going to E begin. aí que o processo de disciplina começa. What if I'm too angry? Agora, se eu estiver muito irado, We should never discipline our children in anger. nós nunca devemos disciplinar os nossos filhos quando estamos irados. If you're an angry person, you need to promise your children and your spouse, I will never discipline until I've gotten alone with God and quieted my heart. E se você está lutando com ira, você tem que prometer aos seus filhos e o seu cônjuge de que você nunca irá disciplinar com ira até que você acalme o seu coração com o Senhor. And you can say to your child, I want you to sit here on the sofa. Daddy's very angry with you right now. E você vai ter que dizer então para o seu filho, eu quero que você sente aqui no sofá, eu estou muito irado com você agora. And I'm going to go pray and ask God to quiet my heart so I can deal with you. E eu vou lá no meu quarto orar e eu vou pedir para que Deus acalme meu coração para que eu lide com você. And you can pray for Daddy too. E And I'll você come back in a deveria few orar pelo minutes. papai também. Eu vou voltar daqui a alguns minutos. Now, what if we're not at home? Agora, e se nós não estivermos em casa? If we're not at home, in 21st century culture, I would not discipline my children. Se nós não estivermos em casa, na cultura que nós vivemos do século 21, eu não disciplinaria meu You filho. can always leave and say to Aunt Susie, we'll come visit another day, and you can go home and take care of business. Você sempre pode dizer então para a pessoa que você está visitando, olha Suzy, a gente vai voltar outro dia, e aí você volta para casa e toma conta dos seus assuntos Or you pessoais. may overlook some things that you would not overlook if you were at home. Ou talvez você vai ter que simplesmente fazer uma certa vista grossa para coisas que normalmente você não faria vista grossa em casa. People say, but my kids are so clever, they'll know you can't touch me when we're at Auntie's house. Os meus filhos são tão inteligentes que eles sabem que você não pode tocar quando ele estiver na casa da tia. If they're that clever, they'll remember when you get home. E se eles são tão inteligentes assim, eles vão lembrar disso quando você chegar em And you can casa. say, we have some unfinished business we need to take care of. E nós temos assuntos não resolvidos quando a gente chegar em casa, você sabe disso. What if you didn't hear me? E se ele não ouviu? One of my children had this hearing problem. Um dos meus filhos tinha esse problema de audição. He said, I didn't hear you. E ele disse, eu não ouvi você. I said, well, then I'm not going to spank you for disobeying me. Então eu disse para ele, então eu não vou disciplinar você por me desobedecer. I'm going to spank you for not hearing me. Então eu vou disciplinar você por não ter me ouvido. And after that, his hearing improved. E depois disso, a audição dele melhorou, foi impressionante. When is a child too old? Aí se a criança é muito velha, I don't know the answer to this question. eu não sei a resposta para essa I think pergunta. there are so many variables, Eu acho que tem tantas variáveis. and I'm unwilling to say to say you should never spank after age whatever. E eu fico um pouco indisposto ou inconfortável de dizer, olha, depois da idade X você não deve mais disciplinar. I think you will find this though. Eu acho que você vai saber, That- vai descobrir isso aqui, ó, Spanking is the most effective with little children. que a disciplina física ela é mais efetiva com crianças pequenas. They want to avoid a spanking. Eles querem evitar a disciplina física, It humbles them. os humilha, It gives weight to your words. dá peso à sua palavra, It gets their attention. chama atenção, It's most effective with little children. é mais efetivo com crianças. And when they get older, they get more stoic about it. E conforme eles ficam mais velhos, eles ficam, And they figure out how to deal with it. né, eles ficam melhor de lidar com essas coisas. And there are other things we'll move to with older children. E são outras coisas então que nós fazemos com crianças mais velhas. What if it doesn't work? Agora, aí se não funciona? The primary reason why spanking is ineffective is because parents spank in anger. A razão mais frequente pelo que a disciplina física não funciona é porque os pais disciplinam irados. You might get your children to be afraid of you, Você pode fazer com que seu filho fique com medo de você, but they won't be joyfully putting themselves under the authority of an angry, out of control parent. mas ele não vai de uma forma submissa e alegre se colocar debaixo da autoridade de um pai irado. Can I use timeout instead? Será que eu posso usar o castigo em vez de disciplinar? And we can't do that. We need to trust God and obey what God Nós não says. podemos fazer isso, nós temos que confiar no que Deus disse, o que a sua palavra diz. What about special needs kids? E com relação às crianças com necessidades especiais? If you have a special needs child, you're going to have to take everything I teach and figure out how to make it work for the special needs of your child.
Se você tem uma criança com necessidades especiais, você tem que ouvir tudo aquilo que eu falei e pensar como que você vai aplicar este modelo no contexto da sua criança. So you're going to have to take the general biblical principles and figure out how to make those principles work with your special needs child. Você tem que pegar esses princípios genéricos e pensar como que ele vai ser transmitido para a sua criança com necessidade especial. What about adoption and foster care? E no caso de adoção ou abrigo temporário? In most countries, if you adopt or do foster care, they will require you to sign a statement that you will not physically discipline. Em alguns países, se você adota ou se você tem um abrigo temporário, você é mandado que você assine um documento de que você não irá disciplinar fisicamente. And if we choose to do that, then we need to be people of our word who honor our word. E se nós escolhemos fazer isso, nós temos que ser pessoas que vão honrar a sua palavra. Another objection that mothers often raise is, if I listen to you, all I would ever do is spank my children. E alguma outra objeção que eu já ouvi, normalmente mães falam que se eu der ouvidos para você, tudo que eu vou fazer o dia inteiro é disciplinar meus filhos. Forget about meals and housework and everything else. I'm just going to spank children from now on. Esquece esse negócio de fazer refeição, de cuidar da casa. Agora a minha tarefa vai ser disciplinar os filhos o dia And inteiro. you might have a couple of days like that. Talvez você tenha alguns dias assim. But children are very quick learners. Agora as crianças, elas aprendem rápido. And they'll realize there's some new winds blowing here. E eles vão entender rapidinho, olha, tá soprando um vento diferente aqui em casa. Another common question is, what if it's too late? E outra pergunta comum é, e se for tarde demais? Sometimes I talk to people who say to me, you know, I wish I would have heard this 10 years ago. Às vezes eu falo com pessoas e elas falam, olha, eu gostaria muito de ter ouvido isso há But 10 anos I atrás. didn't have this clear vision on teaching children to obey. Mas eu não tinha essa visão tão clara de ensinar as crianças a And obedecer. now I have children that are 10, 12, 14, and they've never been taught to obey with this kind of clarity. Agora eu tenho crianças de 10, de 12, de 14 anos e eles nunca foram ensinados a obedecer com tanta clareza. What do you want to do? O que você vai fazer? You want to go home and teach these things to your children. Você vai para casa então e você vai ensinar essas coisas para os seus filhos. You could take one of these topics, one for family worship, one night at a time. E você pode pegar um desses tópicos e usar para uma devocional em família, um de cada vez. What does it mean to obey? O que significa obedecer? What does it mean to honor? O que significa honrar? What does it mean it'll go well with me? O que significa que vai bem And I will comigo enjoy long life. e que eu vou ter uma vida So longa? you could spend a week or longer in family worship just taking that chart apart. E você pode passar uma semana ensinando, instruindo seus Now, filhos. in this graphic, I have a toddler out here. Neste gráfico eu tenho uma criança e um toddler. But this graphic is just as appropriate for a teenager. Mas esse gráfico aqui ele é tão apropriado também para um adolescente. In fact, with a teenager, the dangers are even greater. Aliás, para um adolescente, os perigos são ainda maiores. So I want to go home and teach my children. Então eu quero ir para casa e ensinar os meus filhos. We don't want to go home and just suddenly change all the rules E nós não queremos ir para casa e simplesmente, de repente, mudar todas as regras. and have them think a new Pharaoh has come to the throne in Egypt. E aí nós vamos simplesmente comunicar a seguinte ideia: olha, subiu um novo faraó no trono do Egito. We want to go home and train and instruct them first. Nós queremos ir para casa e instruí-los em primeiro lugar. Now, I've taken a long time with this Agora, eu tonight. sei que eu tomei um tempo longo nesse hoje, But I still want to give you these thought questions. mas eu ainda assim quero te dar essas perguntas aqui para você pensar. And I want to give you a minute just to think about these things E eu quero dar um minuto para que você pense sobre essas perguntas. and to pray within yourself E about ore these things. consigo mesmo sobre essas perguntas.
let me just invite you just to start a conversation with your spouse or your friend and see what are the things you need to think about as a family in terms of these questions. Deixa eu encorajar você então a começar uma conversa com o seu cônjuge ou com um amigo que veio com você sobre essas perguntas aqui. One up on. I'm going to have to interrupt your conversation. I hope you'll get back to it. Eu vou ter que interromper agora a sua conversa. Eu espero que você volte a falar sobre isso. We're going to take about a 20-minute break and then we'll get started again. Nós vamos ter agora 20 minutos de intervalo. Antes do intervalo, um momentinho só, eu tenho alguns avisos. E aí depois nós voltamos. Lá atrás, você deve ter visto ontem, nós temos a livraria. A livraria, ela foi... o pessoal da UANSE trouxe, né, o Ministério UANSE trouxe a livraria para nós. E hoje nós temos uma promoção. Você pode comprar o kit, Dicas para os Pais, do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, Instruindo o Coração da Criança e Ídolos do Coração, de Elise Fitzpatrick, que tem um modelo excelente aqui para compreensão do coração, pelo combo de R$100, ok? Então hoje esses 4 livros estão saindo por R$100 e você pode pegar lá na livraria. Você também lá encontra na livraria este livro Futuros Homens. Se você tem filho homem, eu recomendo fortíssimo a leitura deste livro. É fantástico, ok? Vai te dar uma perspectiva muito boa sobre a criação de meninos. E para o nosso intervalo hoje, tem aí a nossa apresentação, as instruções. A nossa equipe de eventos proveu aqui uma rápida instrução sobre como vai funcionar o nosso lanche hoje. Tem aí? Ontem nós observamos algumas falhas do processo, né? Então, para servi-los melhor, pense o seguinte: